Olá, muito boa tarde. O cônego Rui Osório está a celebrar 50 anos de ordenação sacerdotal. O jornalismo foi a missão que lhe foi pedida logo nos primeiros anos de padre e a história do Jornal de Notícias não se escreve sem o contributo do padre e jornalista onde trabalhou até 2005. Rui Osório é hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar entre nós e parabéns, antes de mais, por estes 50 anos de ordenação sacerdotal. Muito obrigado. Comecemos por essas memórias da decisão sacerdotal. Antes mesmo de saber que teria esse pedido, essa missão de ir pelo jornalismo. Há 50 anos, o que é que o levou a ser padre? Foi uma decisão muito íntima, muito pessoal, quando julgo que ninguém esperava por isso. E com no meio da família ninguém esperava? Não, mesmo no meio da família, no meio social da minha terra. Ninguém acreditava muito que aquele menino traquinas, que só sabia fazer disparates, que era tão alegre, tão brincalhão, pensasse em ser padre. Num tempo em que, na minha terra, eu sou de Vila Nova de Gaia, Olival, num tempo em que muitos rapazes, muitos meninos, iam estudar para o seminário porque era mais barato, não havia esta rede escolar tão alargada como há hoje. E, portanto, era muito natural que fossem para o seminário, seja dos institutos religiosos, seja mesmo para os seminários diocesanos. Um colega meu que tinha feito a primária comigo foi estudar para o Seminário do Porto. E um dia, numas férias, falou-me com tanto entusiasmo do parque desportivo. Nós fazíamos o primeiro ano nesse tempo no Colégio da Formiga, em Irmesinde, que ainda hoje é um colégio diocesano, mas era para os alunos liceais. Mas também era lá que fazíamos o primeiro ano de seminário. E ele falou-me com tanto entusiasmo do parque desportivo que eu disse, alto lá. Isso já me soa bem. Um colégio onde, com um parque desportivo desses, eu quero ir para lá para jogar futebol e outras práticas desportivas. Então, eu nunca pensei em ser padre. E fui para lá. Houve ali alguma preocupação nos primeiros anos, e até ao 5º ano. Nós seguíamos mais ou menos o modelo do ensino liceal, em regime de internato. E eu só tinha uma preocupação, nunca reprovar nenhum ano, porque os meus irmãos mais velhos eram estudantes e em minha casa não havia tradição de ninguém reprovar. Portanto, o menino mais novo reprovar ia ser uma vergonha que eu nunca mais me ia sentir bem. Então eu era calculista e tinha que arranjar uma média para passar sempre de ano, mas sem grande aplicação no estudo. Portanto, poucos indicadores para ser assim um padre, muito menos um padre santo, naquele tempo, mas ainda era cedo também. Só mais tarde, eu que venho a ser um comunicador, era um bocadinho envergonhado, um bocado tímido para falar em público. Então, de maneira, quando era preciso fazer provas escritas e provas orais, quando havia orais, eu dizia, eu tenho que evitar as orais. Aplicava-me devidamente para passar com uma média que me dispensasse das orais, porque eu tinha vergonha de falar. E então comecei a ganhar o gosto pelo estudo. Depois fui ficando, e este tempo todo foram 12 anos de internato, desde o menino que se tornou adulto, e que foi refletindo sobre a sua vocação. E com alguma contrariedade familiar, que achavam que era muito melhor o menino escolher um outro curso e uma outra licenciatura, advogado talvez, ou coisa parecida, tinham sempre receio que, enfim, como é que ele quereria ir para padre e que testemunho é que daria como padre, mas a decisão acabou por ser muito minha e eu, afinal, ordenei-me em 1964. Nesta vida académica do seminário, especialmente na ponta final, quando eu termino os estudos, digamos, secundários e começo o estudo superior de teologia, nesta transição, sobretudo, eu comecei-me a entusiasmar por programas na rádio. Ainda como estudante tive 2 anos, semanalmente, um programa na Rádio Renascença, com a particularidade de ser um teste semanal. É que o programa era gravado e enquanto almoçávamos às quartas-feiras no Seminário Maior do Porto, estava eu no 3º e 4º ano de Teologia, estava nos 2 últimos anos letivos para terminar o meu curso de Teologia, desde o reitor a alguns dos meus professores e aos alunos todos, e nesse tempo ainda havia muitos candidatos ao sacerdócio,
eram 100 e tal alunos daqueles anos de teologia, e eles ouviam as respostas que eu dava na rádio. Portanto, aquilo era um teste todas as semanas. Depois comecei a escrever, como eu passei a minha adolescência sem escrever poesias, nem sequer às namoradas era suposto que eu não tinha namoradas porque eu andava no seminário, comecei a escrever prosa para alguns jornais regionais. Ainda estudante. Ainda estudante. E até para um jornal Diário do Porto, o Diário do Norte, que chegado ali para a altura da Semana Santa e da Páscoa ou pelo Natal, nestas festas mais religiosas, naquelas épocas, isto era nos finais dos anos 50 e princípios dos anos 60, aliás coincidindo com a realização do Concílio Ecuménico Vaticano II, também, que eu fiz os estudos exatamente durante esse período. Eu escrevia mesmo algumas crónicas para o Diário do Norte, que é um jornal que entretanto acabou, o Vespertino do Porto, e para alguns jornais regionais. E fazia muitas transmissões das cerimónias litúrgicas presididas pelo administrador apostólico Dom Florentino Andrade e Silva, que foi o bispo que me ordenou, na ausência do Dom António. Eu fazia muitas transmissões. E quando o Dom Florentino regressa do Concílio Vaticano II, e um dos 16 documentos é sobre a comunicação social, o decreto intermirífica, entre as coisas maravilhosas, dom de Deus, que Deus criou, foi a imprensa, na época, a imprensa, a rádio e a televisão, hoje seria também a galáxia digital, ele disse, precisávamos de um padre que estudasse jornalismo. E eu fui estudar jornalismo, podia ir para outro país, acabei por ir para a Espanha, fui estudar jornalismo e quando regressei era para trabalhar na imprensa. E mesmo assim tive que esperar algum tempo, embora já tivesse uma colaboração de amador e muito dispersa desde antes da minha ordenação sacerdotal, e depois, coincidentemente, quando eu venho de Espanha, passado menos de um ano, vem de França, depois do exílio de António Ferreira Gomes. E uma das primeiras iniciativas foi a criação do novo semanário da Diocese de Porto, a Voz Portugalesa, de que eu fui um dos fundadores. E já lá vamos, enfim, a esses capítulos todos que depois decorrem daí em diante. Ainda antes, que marcas é que ficaram desses tempos de debates conciliares, coincidindo com o seu percurso de formação? Final do percurso. Eu tive o privilégio de ter algum conforto financeiro, familiar, para poder ler muitos livros. E acompanhei muito, quer pelas revistas de especialidade, quer por alguns jornalistas que faziam diários sobre o decorrer do concílio, e livros que, entretanto, iam surgindo sobre as temáticas que estavam a ser debatidas e qual era a previsão delas ganharem a sua causa na renovação que o Concílio Vaticano II, o grande acontecimento do século XX na Igreja, representaria, e fui acompanhado com algum desconforto, porque eu era um dos alunos que mais desafiava os professores de teologia para que eles nas aulas também soubessem, mesmo cumprindo o seu magistério, segundo os compêndios que usavam na época, mas que eram muito mais antigos do que as novas orientações teológicas e pastorais do Concílio Vaticano II, eles nos dessem uma amostrazinha dos ares novos que se iam respirando na Igreja e que vinham soprados também pelo Espírito e pelos padres conciliares de Roma. Não tínhamos muita sorte, com algumas exceções, mas íamos acompanhando e eu ia comprando muitos livros e assinando algumas revistas para acompanhar o máximo. E ordenei-me em 64, ainda o concílio não estava terminado, porque só terminaria em 8 de dezembro de 1965, mas já se adivinhava as grandes linhas mestras, quer de reflexão de magistério teológico, quer de orientações, sobretudo pastorais, que começa o meu exercício do ministério sacerdotal exatamente tocado por estes ventos novos de renovação da Igreja. Que tem na comunicação social um grande meio. Pois, digamos, eu não gosto... Diálogo com a sociedade, Eu não etc. gosto muito desta expressão, mas os novos púlpitos já eram a imprensa, a rádio e a televisão naquela época. Em 1965. Em 1965, quando se encerra o concílio. É no primeiro ano que eu estou a exercer o meu ministério sacerdotal, como coadjutor, aliás, na cidade do Porto, na paróquia de Campanhã, e é logo, não chego a completar 2 anos, estou a fazer um pequeno estágio de ano e meio, quando o bispo me seleciona para eu ir estudar jornalismo. E quando venho com essa vontade de ser agente, não pensava na profissão, pensava em ser agente nessa área da comunicação,
Também gostava da rádio, mas queria fundamentalmente da escrita, gostava muito mais da escrita, e ensaiei isso. Em 1970 sai o primeiro número da Voz Portugalense, que substitui a Voz do Pastor, não é? que substituiu a Voz do Pastor, onde eu já colaborava antes da ordenação sacerdotal. Esta mudança teve também um significado? Teve um significado, até pelo nome. Não é a Voz do Pastor, mas é a voz portugalense, a voz da Igreja do Porto toda. É do pastor, mas é também dos padres, dos consagrados, masculinos e femininos, dos institutos seculares e do povo de Deus, que é a maioria. Iniciativa de António Ferreira Gomes. Iniciativa de António Ferreira Gomes, que ele próprio muda, é ele o autor da Voz Portugalense, é ele mesmo o autor. E escolhe algumas pessoas para organizar esse jornal, que foi uma autêntica, pronto, agora custa-me dizer isto, porque é quase em causa própria, mas foi uma pedrada no charco no meio da imprensa católica daquela época, foi uma novidade autêntica, e depois ombreava com os jornais laicos, sobretudo semanários, o Jornal de Fundão, Notícias da Amadora, o Comércio do Funchal e outros, em que olhavam, sabendo que era um jornal confessional, era um jornal da Diocese do Porto, era um jornal também a própria sociedade política da época tinha muito medo, porque era o jornal do Bispo do Porto, recém-chegado do seu exílio, portanto isto era muito problemático, mas deu gosto de trabalhar aquele jornal. Entretanto, passados 7 anos, depois já do acontecimento da Revolução de 25 de Abril, eu entendi que nós já não tínhamos um inimigo a abater, que era a censura prévia. Censura quer de provas de granel, as primeiras provas que tirávamos na tipografia, quer depois, mais tarde, uma censura administrativa, que fomos os primeiros e únicos durante algum tempo. Um dia o Expresso disse que foram os primeiros, mas não foram. Eu fiz uma notazinha e o próprio Francisco Balsemão pediu-me desculpa, porque afinal a Voz Portugalense já tinha estado sobre a penalização de ter de enviar à censura não apenas provas em papel, de granel que nós chamávamos, mas provas de página, já com os títulos, já com as imagens, que era para que, cortando essas páginas, não era apenas um artigo cortado que era preciso substituir, eram páginas que eram preciso refazer. Isto até economicamente e financeiramente era um risco grave. E às vezes de 12 páginas do semanário Voz Portugalense, cortavam-nos em média, semanalmente, 4 páginas. Naquele tempo. Isto de 1970, até 1974. Depois, com a Revolução de 25 de Abril e com a liberdade da imprensa, eu entendia que a Diocese tinha de fazer uma prioridade de investimento, quer humano, quer económico, para nós continuarmos a fazer um jornal de gosto e de brio, não para ser uma empresa, mas para levarmos, enfim, as nossas mensagens no campo da informação e da opinião e no debate livre das ideias. O Dom António nunca entendeu que esta era uma prioridade. E então eu pedi-lhe, se ele não se importava, se me dava outra tarefa pastoral. E queria já na época ir para Parco. O que é que aconteceu? Recebe um convite. O Dom António diz-me assim, mas o senhor gosta de jornalismo, gosta da imprensa, está preparado para isso e vai deixar assim, sem mais? E o senhor Dom António só tem uma hipótese, mas essa hipótese eu não a ponho assim. Eu não quero, como padre, a quem devo obediência ao meu bispo e na minha diocese, dizer ao meu bispo que só tem uma saída para continuar no jornalismo, é profissionalizar-me. Mas eu, Sr. António, não me obriga a dizer isso, porque eu já sei que o senhor dirá que não. E eu, obviamente, compete-me a obedecer. E o Dom António olhou para mim, com aquele estilo dele, eu tinha muita ternura por ele e muito encanto por ele, ele olhou para mim e disse, e por que não? Eu disse, Sr. António, ao dizer e por que não, admite a eventualidade de eu me profissionalizar e estar em comunhão com a Diocese e consigo e ter o estatuto pastoral e como padre e tudo mais, não põe problemas. Ele disse, até talvez um dia a Igreja lhe venha a agradecer. Eu disse, São António, desculpe lá, então vou pedir trabalho. Ora, eu estava a dizer, entre aspas, ao meu patrão, a quem eu devo obediência na minha ordenação sacerdotal, e àquele patrão que eu tanto estimava, com uma alta cultura e um homem de bem, eu estava a dizer ao meu patrão que ia ao patrão alheio, que ele nem sabia quem é que ia ser, para pedir trabalho. O São António teve aquele sorriso assim muito característico dele e deixou-me ir pedir trabalho. E hoje se calhar a Igreja agradece-lhe, não é? Quando eu fui pedir trabalho e consegui trabalho no Jornal de Notícias, isto é em 1977,
eu já tinha crónicas no Comércio do Porto há vários anos. Sobre religião, não é? Sobre religião também. Então fui para o Notícias. E fui para o Notícias para começar com o estatuto base de redator, que já era mesmo reconhecido. E então, a partir daí, estar disponível para tudo. Não era só para escrever sobre religião, nem passar a mensagem assim diretamente. Nem era infiltrado dentro de um jornal laico. E então disse ao Sr. António, eu já consegui trabalho e vou ter um ordenado. Há duas coisas que eu quero, Sr. António, já agora, se o senhor estiver de acordo. Uma, acho que está de acordo, porque eu quero continuar como padre e quero ter uma atividade pastoral. E fiquei assistente diocesano da Ação Católica. Outra coisa que eu quero, uma vez que eu tenho ordenado, a partir de agora, o meu Ministério Sacerdotal é inteiramente gratuito. Isto é, desde 1977 até hoje, o meu Ministério Sacerdotal é gratuito. Eu nunca acumulei um cêntimo na minha atividade de profissional de tantos anos, que estive na direção sindical, estive no Conselho de Imprensa, andei em todas as batalhas da dignificação. Foi jornalista a full-time em todas as frentes. Em todas as frentes. No próprio Jornal de Notícias foi redator, editor, chefe de redação e secretário-geral. Passou por todos os cargos daqueles... Menos um. Diretor. Mas de propósito. Não, foi convidado para ser diretor? Não me importa muito. Eu fui convidado mais do que um jornal para ser diretor. Há uma conversa que eu tive com o D. António que eu fui sempre fiel. O senhor nunca se põe em bicos de pés para ser diretor de um jornal laico, porque isso é clericalismo. Pediu-lhe D. António Ferreira Gomes. Isso é clericalismo. E eu entendi o que o Sr. António queria dizer, e a todas as vezes que bateram à minha porta para eu integrar uma direção, eu disse sempre que não. Que eu quis ser fiel ao meu bispo até ao fim. Esteve sempre na redação, entre camaradas, e foi aí que deixou mais marcas? Deixei muitas. Acho que, à minha maneira, fiz escola. E fiz uma escola pela capacidade cultural, profissional e deontológica. E por estar em todas as frentes da profissão de jornalista, porque com esta convicção, se os casados e pais de filhos dão o corpo ao manifesto, às vezes com riscos da precariedade do seu trabalho, eu, que escolhi o celibato, a minha mulher não se queixa, os meus filhos não reclamam, tenho mais liberdade para ir à luta de qualquer um. E, portanto, eu estarei sempre nas primeiras filas da luta pela dignificação da atividade profissional nos campos, quer cultural, quer de dignidade profissional e quer, sobretudo, de rigor deontológico. Estive em todos, no sindicato e em toda a parte, porque entendia que essa era a minha presença. A minha presença, quando foi proposto para entrar, e eu tinha que ter o aval do Conselho de Redação para entrar, eles disseram, um padre que está no exercício, entrar aqui, disseram até com disparate, todas as pessoas entendem. Então nós não podemos agora dizer um palavrão, porque pode ferir as orelhas delicadas do senhor padre. Então nós homens, e a maioria naquele tempo eram homens, mulheres eram 2 ou 3, hoje já são mais de 50%, não poderemos falar de mulheres, porque o padre pode se escandalizar. Não queremos um padre. E foi com alguma dificuldade que eu tive o voto de entrar. Não foi preciso passar muitos meses, que se eu saísse do Jornal de Notícias, eles me impediam. Já o impediam. Porque fiz o funeral de muitos, mas eu não estava aí no jornal por causa disso, mas fiz o funeral de muitos, casei bastantes, batizei os filhos e os netos, estive nas suas alegrias e nas suas dores, alargou-se às suas famílias, às mulheres, aos filhos e tudo mais, e era uma autêntica fraternidade, e eu era assim, eu costumava brincar com isso e dizia que eu era o grande jarrão do Open Space, da redação aberta do Jornal de Notícias. Tinha assim no meio um grande jarrão, o jarrão... Marcou muitas gerações, por certo. Padre Rui Osório, infelizmente o nosso tempo não dá para muita mais conversa, mas e estamos a gravar este programa ainda algumas semanas antes dele ser emitido, não posso deixar de lhe perguntar como vive os acontecimentos que estão a afetar camaradas ser no seu jornal e no grupo que o detém, os muitos despedimentos que os meios de comunicação social estão cada vez mais a sujeitar muitos profissionais. Com bastante dor, e a propósito dos despedimentos do grupo a que pertence o jornal a que eu dei tantos anos e que eu estimo tanto e que ainda
ainda colaboro e ainda sou do Conselho, membro do Conselho Editorial e há uma página do Jornal de de Notícias todos os domingos, e mantenho a minha colaboração no Jornal de Notícias, e isso não me impede de estar solidário, porque para mim o desemprego de quem quer que seja e desemprego de pessoas que eu conheço tão de perto e com quem trabalhei é uma dor de alma. E todos eles entenderam bastante bem a minha mensagem numa das redes sociais que eu participo, e todos eles disseram que em meia dúzia de frases só pode vir do Rui, do nosso Rui. E, portanto, eu estou de alma e de coração com essa gente que está atrapalhada na sua vida, porque o problema não é do ganha-pão só de quem trabalha. O problema é da realização de quem trabalha. O desemprego é uma frustração na vida das pessoas. E isto, seja homem ou seja mulher, seja mais novo ou mais velho, isto é um drama aflitivo, mas não é exclusivo dos jornalistas. Infelizmente, agora os jornalistas estão a ver. Eu ainda pertenço a uma geração, eu levei até ao fim, até a minha reforma da idade, mas já fui dos últimos a levar até ao fim. E eu tenho muita pena que eles não possam levar até ao fim. Padre Rui Osório, uma oportunidade para recordarmos essa expressão do Dom António Ferreira Gomes agora, neste momento, e dizer que a Igreja lhe está grata pelo trabalho que fez no sacerdócio e no jornalismo. É uma muito simpatia obrigado. tua, mas muito obrigado. Vou fixar a frase. Muito obrigado por ter estado neste programa. Parabéns. Um programa onde quisemos recordar este percurso biográfico e o trabalho profissional de Rui Osório, padre da Diocese de Porto, que celebra 50 anos de ordenação sacerdotal. Votos de boa tarde, boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.